Olá, que prazer, que alegria estarmos aqui neste programa precioso, Café e Fé, onde nós podemos estar juntos, não só tomando o nosso café, mas desenvolvendo a nossa fé em comunhão. O nosso programa tem como objetivo anunciar as riquezas do Evangelho, as maravilhas de Jesus Cristo, o Deus que se importa com gente, que salva a gente, que nos transforma esta maneira equivocada que nós vivemos nesse mundo. Nós estamos hoje aqui com mais um companheiro, que é o pastor Eric, que tem andado conosco. É um prazer ter você conosco aqui, pastor Eric. Igualmente, muito obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Os links das nossas redes sociais estão aí na sua tela para que você possa conhecer o nosso material, bem como para dar algum projeto de programa. Você pode dizer para nós o que gostaria que nós tratássemos e também participar nesse processo, tanto orando para que Deus nos mantenha firmes, como contribuindo para a sustentabilidade do programa e compartilhando os nossos vídeos para chegar a mais gente. Então, pegue o seu cafezinho, porque o nosso Café e Fé está começando agora. Até já! Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis, Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. O ponto que nós vamos abordar hoje aqui, num bate-papo, é de quem somos e em quem estamos, né? Onde está firmada a nossa identidade? Porque nós precisamos ter essa consciência. Quem nós somos e de quem nós somos, né? E tem um texto bíblico, pastor Érico, que está em 1 Coríntios, né? Sim, 1 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele no capítulo 1, versículo 30, diz assim: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Essa expressão, mas vós sois dele. Dele. Isso aqui, esse adversativo, ele está vindo em consequência de uma série de afirmações que o apóstolo vai dizer sobre as pessoas da igreja de Corinto, né? Ele diz: irmãos, nesse capítulo 1 de 1 Coríntios, no verso 26, ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as pessoas tolas deste mundo para envergonhar aquelas que são sábias, e escolheu as pessoas fracas do mundo para envergonhar as que são fortes,
E Deus escolheu as pessoas humildes do mundo e aquelas desprezadas, aquelas que não são ninguém, Uhum. para reduzir a nada as que parece que são, né? Ou E pensam que pensa são, que né? são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E aí ele diz: mas Vós sois dele, em Cristo, né? em Cristo Jesus. Pastor, essa afirmação, ela é, ela define quem nós somos e de quem Exatamente. nós somos, né? Ouvindo uma pessoa recentemente com uma série de questões, uma pessoa regenerada, filha de Deus, confessa a palavra, uma nova criatura, e coisas do passado sendo trazidas à memória que lhe causavam angústia. E eu cheguei no ponto principal na conversa com ela quem é você? Quem Deus diz que você é? Trazendo para a palavra de Deus para que ela descansasse na verdade do Evangelho. E a conversa foi nesse tom, dizendo que se ela crê no Evangelho de fato, ela é uma nova criatura em Cristo Jesus, isso define a identidade. E que toda a história dela passada, seja de vergonha, de coisas que ela fez, que ela viveu, tudo isso foi colocado em Cristo Jesus. E agora ela é uma nova criatura, para que ela não firmasse, não se apoiasse numa afirmação minha, mas no que a palavra de Deus diz a respeito dela. E isso trouxe descanso ao coração dela, porque ela é de Deus e isso foi em Cristo Jesus. E eu estou aqui olhando o Nicodemos, Uhum, né? Que era uma pessoa ilustre, um professor de, de Bíblia na uhum, época, e ele procura Jesus de noite, porque ele estava meio confuso com algumas coisas, e ele faz uma série de afirmações, diz para Jesus: olha, a gente percebe que o Senhor é mestre em Israel, porque ninguém faz os sinais que o uhum, Senhor faz se Deus não estiver com ele. Deu aquela puxada uhum, no Jesus, mas Jesus deu bem no fígado dele, assim. Ele diz assim: na verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. é, Que, na verdade, no texto quem não nascer do alto, quem não for nascido do alto, uhum, não pode ver o reino de Deus. Então, para nós estarmos em Cristo, sim, nós precisamos ser colocados nele, nele, né? E ser é, é, tomados por ele. é. Como é que ele nos colocou nele, pastor Eric? Vamos ver É. se você sabe isso aqui. É ótima essa pergunta, porque eu fico imaginando uma pessoa que está nos ouvindo e vendo agora, e fala assim: eu tenho uma vida religiosa, eu frequento uma igreja, eu entrego dízimo, eu faço boas obras, mas será que eu estou em Cristo Jesus? Eu estou ouvindo agora uma palavra diferente. Eu sempre ouvi de que eu precisava aceitar Jesus e eu precisava me esforçar agora por uma vida que lhe agradasse. E esse negócio de estar em Cristo Jesus, como que eu entro? E aí foi o que você está ouvindo e o que foi a minha experiência também com o Senhor. Eu ouvi de uma religião, de um esforçar-se para ser, para parecer ser, e eu ouvi essa expressão em 1985 de que o apóstolo Paulo afirmou: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho ou do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. E aí aquilo começou a me incomodar mais ainda, num sentido muito bom, positivo, porque eu falei: como que Paulo diz que está crucificado com Cristo e Cristo é a sua vida?
E aí foi que, lendo o texto do Evangelho de João 3 em diante, e outros textos, e principalmente quando Jesus, ele dizendo aos seus discípulos que quando ele fosse levantado da terra, todos ele atrairia a ele. Eu falei, quer dizer que para que eu tenha uma nova vida, esse processo não pode ser por fora, tem que ser nele, em Cristo. Então, eu fui vendo pelas Escrituras que ele me crucificou, primeiro me atraiu a ele, me fez morrer. A Bíblia fala que nós somos sepultados juntamente com ele pelo batismo, e não é o batismo nas águas, é o batismo em Cristo. E a Bíblia fala que nós ressuscitamos juntamente com ele para uma nova vida. Então, o que eu via antes como algo exterior, agora, pelas Escrituras, estava revelado que era por meio, nele, dentro dele, da pessoa de Cristo. Isso para mim foi algo assim, como se fosse uma bomba explodindo de uma novidade da palavra de Deus que me trouxe vida de fato. Tá vendo? A gente vai dar uma parada aqui e depois, quando a gente voltar, nós vamos tratar um pouquinho sobre isso, dessa nossa posição em Cristo, e que nós saímos de um domínio e passamos para um outro. Nós saímos de um império das trevas, da ignorância, da incredulidade, e passamos para o reino do Filho amado do Pai. Já que a gente vai voltar. Então, como é que eu vou estar em Cristo? Como é que eu pude compreender essa realidade? Inicialmente, eu fui ensinado e ficou fácil de entender. E quando Adão pecou, eu pequei juntamente com ele porque eu estava nele. Ele é o cabeça, né? Ele é o genearca, ele é a origem. A própria ciência hoje já declara que há um Adão Y, assim como há uma Eva mitocondrial, que faz com que a humanidade descenda de um casal. E esse Adão Y, quando ele pecou, todos que estavam na sua composição de DNA, né, caíram com ele. Isso é fácil de compreender. Sim. Por exemplo, se o Adão tivesse no pecado criado rabo, todos nós iríamos nascer nesse mundo rabudos. Né? Mas como o pecado foi morte e separação, orgulho, egoísmo, rebeldia, a raça caiu e ficou assim. Agora, Jesus entrou nessa raça para nos libertar do pecado. E ele assume o pecado ali na cruz. Ele atrai, como você estava dizendo, quando você compreendeu que ali na cruz ele nos atraiu a ele e nos fez participantes da sua morte, isso aí foi difícil para eu entender. Mas quando, pelo Espírito e pela revelação da palavra, pela expressão da palavra, a minha mente foi captada. Então ele ao morrer,
ele não estava sozinho. É. Ele me atraiu. Mas eu não nasci, eu só nasci em 1945. Uhum. Mas o projeto, assim como eu pequei em Adão há tantos milênios, eu estava em Cristo porque ele havia atraído para todo aquele que nele crê. Sim. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho, único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu saí de Adão, Uhum. Estava em Adão. estava em Adão, E agora? fui para Cristo, ele crucificou-me e na ressurreição ele veio morar em mim. É o texto que o apóstolo Paulo falou, não é? Que você citou. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora nesse corpo, eu vivo pela fé. Não é pela razão, nem pelo sentimento, ainda que a razão e o sentimento estejam aí, mas eu vivo pela fé, porque a fé só existe em decorrência da palavra. Se não houver a palavra de Deus, não vai haver fé. Não é? Porque a questão não sou eu, mas aquele a quem a confiança é depositada. Ele que é o que tem o crédito, né? Exatamente, é ele. Quer dizer que acreditar em alguma coisa que não tenha de fato poder não significa fé, né? Então, como é que você pode estar em Cristo? É crendo. Crendo na palavra, que ele atraiu você, que ele crucificou você e que ele, quando ressuscitou, ele fez você e a mim ressuscitarmos em novidade de vida. É verdade. Não é? Isso muda completamente a nossa maneira de pensar. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Né? E isso transforma totalmente a nossa maneira da gente pensar. Eu gostaria até de considerar o processo que eu fui ensinado desde criança, né? Onde eu já citei aqui de uma mensagem que dizia assim: aceite a Jesus, ele morreu por você e ele perdoou os seus pecados. E é verdade, ele morreu por nós, ele estava ali naquele processo de dor, de martírio, de crucificação, ele estava lá substituindo. Agora, o que hoje eu posso entender de que simplesmente eu pensar no aceitar a Jesus, primeiro que me coloca com uma pessoa que eu posso dizer, não quero aceitar, ou eu quero, quer dizer, fica numa condicional minha, né? E o segundo aspecto é que me parece que é uma ação externa, desconectada de Jesus. Um perdão, mas não uma identificação, não uma participação. Ao passo que quando ele nos uniu a ele na sua morte e ressurreição, ele nos fez participantes da sua morte, isso trouxe toda a diferença. Completamente. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar na igreja de Corinto sobre a questão da cruz, da mensagem da cruz, ele fala que certamente a palavra da cruz é uma tolice, é uma bobagem, é uma loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Poder de Deus. Depois ele diz, pois está escrito, eu destruirei o sábio, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E ele faz umas perguntas assim, onde está o sábio? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca
a sabedoria do mundo, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove. Olha que coisa mais preciosa. É verdade. Aprove a Deus salvar os que creem pela tolice da pregação, pela loucura da pregação. Essa palavra no original grego é moria, que significa realmente tolice, bobagem, uma coisa sem sentido para a mente natural, para a mente carnal, mas que pelo Espírito Santo ela vem vivificar o nosso espírito para que ele creia nesta realidade. Então, o projeto de Deus é nos salvar de nós mesmos. É verdade. O meu maior problema não são os outros. O meu maior problema sou eu. Com o meu egoísmo, com as minhas antipatias, com os meus pontos de vista que eu quero defender e desprezar o outro. Eu precisava ser salvo de mim mesmo. É verdade. E foi isso que Jesus veio fazer, não é? É verdade. Crer no Evangelho é a maneira que ele nos torna, Deus nos torna de Cristo e nos coloca nele, em Cristo Jesus. Essa loucura que de fato o homem pensando racionalmente, logicamente, com sua própria capacidade, ele vai dizer, não, isso aí não é possível. Mas quando a revelação do Espírito Santo é um derramar maravilhoso desse amor de Deus sobre as nossas vidas, né? Eu vi aqui uma frase que eu achei interessante. A história espiritual de cada cristão poderia ser escrita em 2 frases. Tu em mim e eu em ti. Tu em mim foi quando ele nos atraiu lá na cruz. E eu em ti, ou Cristo em mim, é a ressurreição. Na consideração de Deus, Cristo e o cristão se tornam um, de tal maneira que Cristo está tanto no céu como na terra, e o cristão está tanto na terra como no céu. O Cristo no céu é a parte invisível do cristão. O cristão na terra é a parte visível de Cristo. Isso quem disse foi uma irmã chamada Ruth Passion. É muito precioso saber que Cristo, eu sou dele e ele está em mim. É verdade. E para sempre. Está em você. Então, nós deixamos com isto de ser brigões. A minha igreja é a melhor, a sua igreja, e aquelas coisas de... Não, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas passaram e há uma coisa nova que surgiu. Gente, isto é muito importante. Porque você não pode crer no que você não sabe. Né? É verdade. A palavra fala sobre isso, né? Que para que nós conheçamos, crer, saibamos, saber, crer e entender. Precisa saber primeiro. Primeiro saber. Nós estamos aqui há alguns anos nesse programa com esse objetivo de fazer saber, para que, sabendo, creia. E para que, crendo, sejamos salvos. Sejamos salvos e entendamos a realidade espiritual. Eu faço uma pergunta para você. Você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor? Essa é uma pergunta fundamental. Você crê que você está em Cristo ou você só está na igreja A, B, C, D?
Isso, eu tive na igreja 30 anos. Eu era pastor, mas eu não era nova criatura. Isso mostra que a letra, né, o conhecimento por si só, sem a vivificação do Espírito Santo em nossas vidas, ela fica numa religiosidade, né? Certamente. Mas quando Deus faz isso em nosso coração, é maravilhoso. Pastor Eric, a gente podia ficar conversando aqui, né, até mais tempo, mas o relógio corre e é ligeiro que ele corre. E eu queria aqui agradecer a sua presença e dizer para você, olhe para Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé, para que você ganhe essa experiência. E eu quero encontrar você na semana que vem, aqui nesse programa de sempre. Receba o nosso abraço de coração para coração. Até a próxima.